Igreja, paz do Senhor, graça e paz. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Aleluia, queridos. Estou muito feliz por estar aqui. Hoje me foi dada aí a missão de compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Que Deus venha falar grandiosamente em nossos corações e que nós venhamos sair daqui de uma forma diferente, amém? Eu quero orar, amém? Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, engrandecemos o teu nome, Pai. Apresento diante da tua presença a tua igreja, este momento, que não venha ser eu a falar, mas o teu Espírito através de mim, Senhor. Que as nossas mentes agora venham estar cativas ao senhorinho de Cristo, Pai. E que aquilo que o Senhor liberou, Pai, para este tempo, para esta hora, para esta noite, venha se materializar, venha se concluir em nome de Jesus, Pai. Que tudo venha a ser para a honra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, muito bom estar com vocês. Muito bom estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor. E não tem nada nessa terra que pague esse contexto de família, de igreja. Amém? Coloca o tema da palavra para mim, por favor. Amém. O tema da palavra desta noite é o amor de Jesus por nós. Nós vamos compartilhar um pouco sobre o amor de Jesus, tudo aquilo que Ele fez por nós, tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Pode colocar o próximo slide, por favor. Nós vamos começar com Mateus 27, e nós vamos ler o versículo 29, que nos diz assim: E tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça dele, e colocaram um caniço na sua mão direita, e ajoelharam-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve o rei dos judeus. Próximo. E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Próximo. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei você que destrói o santuário em 3 dias e reedificam, salve-se a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas e anciões, zombando diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz, então cremos neles. Amém. Queridos, aqui fala sobre a crucificação de Jesus, né? Deus, Ele nos amou de tal maneira que Ele nos deu o seu Filho para morrer por nós na cruz de Jesus, na cruz. E quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu tive uma reflexão sobre esse texto que eu acabei de ler. Se fosse eu ou vocês no lugar daqueles lá, qual seria a nossa reação? Será que nós teríamos a mesma fala que eles tiveram ou nós agíamos diferente? Né? Será que nós valorizamos o amor de Jesus, aquilo que Jesus fez por nós, ou nós agiríamos diferente? Né? Como é que está o nosso coração perante aquilo que Jesus fez por nós? Pelo amor de Jesus por nós na cruz, por tudo que Ele fez. Ele se despiu de si mesmo, Ele deixou a glória e veio para habitar entre nós, né, para pagar o preço que nenhum ser humano podia pagar. Então, que nós vamos começar a refletir o amor de Jesus. Se nessa noite tem alguém aqui que tem se sentido sozinho, que tem deixado que o inimigo minta para você, que você não é amado, que você não é querido, que a sua vida não tem valor, não creia nisso, queridos. Sua vida tem valor, Deus te ama, Ele pagou um alto preço por você, né? Então que seu coração ele venha se encher desse amor de Jesus, que a sua expectativa ela não venha a ser colocada em homens ou em coisas, né? Mas que ela venha a ser colocada em Deus, no amor de Deus por você. Pode colocar o próximo slide para mim, por favor? Aí eu fiz um resumo, as palavras de Jesus na cruz, né? Aqui eu quero fazer um contraponto.
Nós lemos ali aquilo que eles falaram sobre Jesus, em Mateus 27, que fala da crucificação, desculpa. E aqui eu quero colocar para vocês as palavras de Jesus. Então nós vamos ver aquilo que Jesus falou na cruz, né? A primeira está assim, ó. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que nós vamos encontrar lá em Lucas 23, 43. Próximo. Ainda hoje estará comigo no paraíso, que nós vamos encontrar lá em Lucas 23, 43. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Nós vamos achar lá em João 26, 27. Próximo. Meu Deus, por que me abandonaste? Que nós vamos achar lá em Marcos capítulo 15, versículo 34. Tenho sede, que nós vamos achar lá em João 19, 28. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, que nós vamos achar lá em Lucas 23, 46. E a sétima, tudo está consumado, que nós vamos achar lá em João 19, 30. Aqui eu quis fazer um contraponto, porque aqui na cruz, além de tudo que Jesus ele fez por nós, se entregou, foi humilhado, foi abandonado. As palavras deles na cruz foram palavras de amor. Ele não agiu como agiram quando viram ele na cruz. Ele falou e liberou palavras de amor, né? E que essas palavras elas venham nos nortear, que essas palavras venham fazer com que nós venhamos caminhar dentro daquilo que Deus tem para nós, dentro do propósito de Deus. Coloca o próximo slide, por favor. Aí eu coloquei assim, ó, benefícios do amor de Jesus. Próximo. Ó, o que Deus, além do amor, né? O que nós podemos ser beneficiados? Através da morte de Jesus na cruz, podemos vivermos o plano divino e temos acesso à eternidade. Próximo. A presença de Jesus na cruz e o seu amor por nós foi pago. E que nenhum ser humano poderia ter pagado. Ele pagou aquilo que nenhum ser humano poderia ter pagado. Próximo. Pela vitória de Jesus na cruz, podemos andarmos em vitória sobre o pecado e toda oposição do reino das trevas. Aqui é um ponto que eu queria compartilhar. Segura um pouquinho, por favor. Que eu queria compartilhar com vocês. Jesus ele já pagou o preço. O que nós temos que fazer é tomarmos posse desse benefício que Jesus pagou na cruz por nós. O pecado ele não tem poder sobre a sua vida. O reino das trevas não tem poder sobre a sua vida. Satanás também não tem poder sobre a sua vida, porque Jesus ele já pagou um alto preço. Ele já pagou um alto preço. O que nós temos que fazer? Tomarmos posse. Nós não podemos permitir que o pecado venha nos levar a sairmos do propósito, que o pecado venha fazer que nós venhamos perder o amor de Deus. Nós temos que caminhar dentro daquilo que Jesus já pagou o preço. O preço já foi pago, queridos. Amém? Próximo. Pela vitória de Jesus. Amém. A morte de Jesus na cruz destruiu a inimizade entre a humanidade e Deus. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Mas pelo amor de Jesus na cruz nós nos tornamos amigos. E não só amigos, mas também filhos. Amém? Por amor Jesus se entregou, né? E é outro ponto também que eu queria compartilhar com vocês. Durante a conferência dos jovens aqui, a conferência que nós tivemos aqui na igreja, Deus falou muito sobre o amor ao próximo. De nós servirmos aos outros, de nós olhar o outro como a nós mesmos, né? E a reflexão que eu tenho para mim, primeiramente, né? Como é que nós temos olhado para o nosso próximo? Como é que nós temos amado o nosso próximo? Será que nós temos amado o nosso próximo quando nos beneficia, quando faz algo que nós queremos, quando ele tem uma conduta que nos agrada? Ou será que nós amamos o nosso próximo quando nos favorece? Como é que nós amamos o nosso próximo? Como é que nós estamos amando o nosso próximo? Como é que está o nosso coração em referência ao nosso próximo? Quando o nosso próximo ele cai, nós acusamos? Ou nós estendemos as mãos e vamos caminhar junto? Ou deixamos de lado? Ou abandonamos? Né? Porque Jesus, se nós vemos, Jesus ele não fez, ele podia fazer isso por nós, mas ele não fez. Né? Então,
Como é que eu estou agindo com o meu próximo? Eu vou compartilhar algo que eu vivi domingo passado em casa, queridos. Estava em casa com a minha esposa, a pastora Elizabeth, o Lucas, a Brenda, minha neta Mirella, e de repente chamaram no portão. Eu olhei da porta, era um senhor pedindo ajuda. E no momento ali eu me deixei levar pelo meu momento. E eu não fui até aquele senhor no portão. Depois, quando eu saí na rua, ele estava de novo. Aí ele pediu e eu falei, não tenho. Na mesma hora que eu falei não tenho, o Espírito Santo já me cobrou. Não é assim que se age. Cadê o amor ao próximo? Aquilo ali me acabou. E aí, a pastora Elizabeth me chama, contei para ela o que aconteceu e ela fala, por que você não falou de Jesus para ele? Aí pronto, derrubou o gigante. Mas por que eu estou compartilhando? Porque eu não sou indiferente de vocês. Não sou melhor que vocês. Eu estou no mesmo caminho, né? Então, isso serviu de lição para mim. Pedi perdão a Deus, porque a atitude que eu tive não foi uma atitude de cristão, de crente, não tive atitude de crente. Mas me serviu para mim abrir meus olhos e analisar como é que está o meu coração perante tantas coisas, né? Então, que nós vamos caminhar dentro dessa verdade. Pastor Wesley, ele ministrou aqui domingo passado e ele falou sobre a palavra que é ministrada aqui. E uma coisa também que essa casa ela nos proporciona, queridos, é o amor. É o amor. Cada um tem a sua forma, o seu jeito, mas o amor de Deus, ele nos une. Sim ou não? Então, que nós vamos caminhar dentro dessa verdade, sermos gratos a Deus, porque graças a Deus nós estamos numa casa que ela está caminhando na palavra, com tantas informações que nós temos ouvido aí fora, tantas coisas, né? E que você não venha se sentir indiferente, né? Que você não venha se sentir que não faz parte do corpo, você pertence ao corpo. Você faz parte do corpo. O sangue de Jesus ele não foi derramado só por mim, mas foi derramado por você também. O amor dele foi derramado por você também. Então que nós viemos caminhar e compartilhar esse amor para outros que ainda não conhecem. Muitas pessoas aí fora, elas estão carentes de amor de Jesus. Às vezes você pode pensar que é um material, um bem. Não é que é errado, não é errado. Mas o amor, ele excede tudo isso. Ele vai mais. Então que venhamos valorizar. Outra coisa também que eu queria compartilhar com vocês. A pastora Vera, quando ela ministrou aqui também, ela falou sobre a família. Valorize sua família, queridos. Seja grato pela sua família. Você que é jovem, você que é adolescente, seja grato pelo seu pai, pela sua mãe. O esposo, seja grato pela sua esposa. A esposa, seja grato pelo seu esposo. Valorize. Muitas pessoas aí queriam estar no nosso lugar. Queria ter um pai, ter uma mãe, ter um esposo, ter uma esposa. Então que viemos valorizar, né? E compartilhar esse amor de Deus. Amém? Próximo slide, por favor. Agora nós vamos falar. Pode abrir a Bíblia de vocês lá em 1 Coríntios, o capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 4 ao 6. Que vai nos falar do amor. É até o 7, tá? Perdão. É do versículo 4 até o 7. Vai nos falar do amor. Nos diz assim, ó. O versículo 4. 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes e não se envandece. Não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Como é que está o nosso coração em referente a esse texto de 1 Coríntios 13? Como é que está o nosso coração do amor? Se seu coração está parado, está desanimado, está triste, está sem esperança, sem paciência. Como é que está?
Que nessa noite o Espírito Santo ele venha acender esse amor de Deus sobre cada coração. Que o Espírito Santo venha fortalecer cada coração nesta noite. Nós estamos aqui, queridos, mas nós somos referência para algumas pessoas, para as outras pessoas. As pessoas têm nos observado. Eu estou num ambiente de trabalho onde eu tenho vivido isso. Né? Eu trabalho com um rapaz, e esse rapaz ele processa uma outra fé, ele processa uma fé diferente. E assim, quando eu cheguei no emprego, eu comecei a olhar aquele rapaz. Se eu fosse olhar pela minha forma de pensamento, pelo meu natural, eu não amaria esse rapaz. Mas eu comecei a ter o olhar de Cristo por esse rapaz. Então eu chego, converso com ele, brinco com ele, independente da fé dele, no que ele crê. Né? Porque eu quero transmitir o amor de Jesus para outras pessoas. Assim, da mesma forma, quando eu cheguei nessa casa, que eu recebi o amor de Jesus, que eu já compartilhei isso na outra palavra, que eu ministrei aqui, eu quero compartilhar esse amor com outras pessoas. Né? Porque esse amor é o amor que muda, esse amor é o amor que transforma, esse amor é o amor que faz nova todas as coisas. Né? Esse amor é o que nos faz andar em vitória, como nós já lemos aqui. O amor de Cristo, ele nos faz andar em vitória. Né? Não é o diagnóstico negativo, não é a notícia ruim, não é o que dizem aí fora, né? Não é o que dizem também ao seu respeito, mas é o amor de Cristo que nos faz andar diferente, andar em vitória, andar em alegria. Né? O amor de Cristo nos transforma, queridos. Quantos de vocês aqui já foram transformados por esse amor? Amém? Podemos aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Também, outro ponto que eu quero compartilhar com vocês, nós estamos aí chegando próximo ao encontro com Deus. É uma ferramenta poderosa e preciosa que Deus tem confiado sobre esta casa. Então eu quero incentivar vocês desde já. Se dediquem, né? Incentive as pessoas a estarem indo, né? Vamos demonstrar esse amor de Cristo através dessa ferramenta para outras pessoas, né? Que nós vamos nos empenhar por esse crescimento do reino. Que esse amor de Jesus ele venha tocar a cada coração. Amém? Próximo slide. Amor, amém. O maior presente de Deus é o amor. Próximo. Aí uma reflexão para nós também, né? Jesus Cristo nos amou quando estávamos sujos no pecado. Próximo. Amém. Eu queria compartilhar com vocês também, queridos. Eu estava tendo uma reflexão ali e eu anotei alguns pontos. E nós precisamos viver esse amor. O amor, ele é a maior fonte de atração, porque o amor une as pessoas. O amor, ele faz com que o negro venha estar junto com o branco, com que o japonês venha estar junto com o asiático. Ele quebra toda essa classe, a divisão, tudo aquilo que é colocado, né? O amor faz com que nós venhamos caminharmos juntos. O amor de Deus, ele faz com que nós venhamos sermos melhores como pessoas, né? Então, que nesse tempo, nesta hora, venhamos viver esse amor. Amém? Que venhamos viver esse amor, que venhamos compartilhar esse amor, que venhamos deixarmos sermos guiados por esse amor. Nós somos bombardeados todos os momentos, queridos, pela a internet, as informações, em todo momento. Vocês abrirem aí o celular, televisão, todo momento nós somos bombardeados com coisas que não nos edificam, né? Todo momento. Se vocês saírem daqui quando acabar o culto, vocês podem abrir ali e vocês vão ver notícias, informações que não nos edificam. Então, que nós venhamos também filtrar isso daí. Que nós venhamos nos encher com a palavra de Deus,
com aquilo que nos edifica, né? Nós temos, a internet é uma ferramenta maravilhosa que nós temos aí, mas infelizmente nós temos que filtrar muitas informações, muitas coisas que são colocadas, não condiz com aquilo que nós somos. Então nós temos que fazer um filtro, né? E como que nós podemos fazer esse filtro? Primeiro ponto é nós nos apegarmos à palavra de Deus. A leitura da palavra, a devocional, né? Valorize esse tempo também com Deus. Eu sei que nós temos nossos afazeres, nossas obrigações, mas que nós devemos também refletir como é que está o nosso tempo de devocional, como é que está a nossa leitura da palavra, como é que está o nosso tempo com Deus, intimidade, buscarmos, orarmos a Deus, né? Outro ponto também é sobre aquilo que Deus tem colocado para nós, sobre esta casa. Nós somos uma igreja em célula. Como é que está o nosso coração em pró às células? Você que é líder, como é que está o seu coração em pró à célula? Lembrando que não foi o pastor Celso que o convocou, mas foi Deus. Como é que está o seu coração como líder? Você que é supervisor, como é que está o seu coração como supervisor? E cabe para mim também como pastor. Como pastor, eu até compartilhei hoje de manhã com os pastores, a minha visão ela mudou. Porque agora eu tenho uma visão diferente do que eu tinha antes, né? Porque a minha visão agora é uma visão de amor, aquilo que Deus confiou sobre a minha vida, que são aquilo que Ele mais ama, que são vocês, são as vidas, são as pessoas, né? Então, como é que nós estamos? Da mesma forma, aquele que está na célula, como é que está o seu coração em pró à célula, né? Aquilo que é colocado sobre esta casa, toda a ferramenta, como é que está o seu coração, queridos? Muitas vezes nós agimos como aqueles lá de Mateus 27. Nós nos deixamos distrair. Semana passada foi falado das distrações pela palavra do pastor Wesley. Nós olhamos para aquilo que não nos cabe mais e deixamos as coisas de Deus de lado. Então que nós venhamos ter essa reflexão. Jesus, ele poderia deixar de lado a minha vida, a sua vida, mas não foi isso que ele fez, né? Quando ele estava orando no Getsemane, ele falou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que com todavia não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. Amém? E ele foi para a cruz. E olha o que Jesus passou, queridos. Ele andou com Judas. Judas não só traiu Jesus, Judas roubava Jesus. A Bíblia fala que ele roubava a bolsa. Ele andou com Pedro, Pedro explosivo, mas mesmo assim ele amou Pedro. Tomé, amou Tomé, né? E esse mesmo Jesus, ele nos ama, né? A visão dele é diferente da nossa. Ele tem um olhar e uma visão de amor. Então que nós devemos valorizar aquilo que ele tem colocado para nós, né? Capacidade, quem nos capacita é o Espírito Santo, querido. Amém? Todos aqui nós somos um corpo, nós estamos aqui por um propósito, mas é o Espírito Santo que nos capacita. Mas como eu vou saber o que o Espírito Santo quer de mim? É como eu compartilhei com vocês esse momento meu de distração em pró daquela vida. Eu não me atentei e ali eu perdi uma oportunidade de falar de Jesus, né? Então é o Espírito Santo que nos capacita. Então que você venha ser a luz. Nós ouvimos na conferência de sermos a luz, sermos o sal, dar tempero, dar gosto às vidas que não conhecem Jesus. Não estou falando de denominações, estou falando de Jesus. Estou falando da palavra. Estou falando do amor que transforma. Não estou falando daquilo que o homem quer colocar, mas daquilo que a palavra de Deus diz. Todos aqui amam a Deus? Amém? Então vamos. Põe para mim 1 João 4,8, por favor. Olha o que nos diz o texto, ó. Quem não ama e não conhece Deus, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus, ele é amor, queridos. Então, durante muito tempo eu via esse versículo, só que eu tinha um sentimento egoísta dentro de mim, né? Eu
eu amo a Deus, estou buscando a Deus, e o próximo que ele busque por ele. Mas o versículo não diz assim. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus ele é amor. Então quando eu digo que amo a Deus e tenho esse conhecimento, eu vou olhar para o meu próximo com um olhar diferente. Amém? Uma coisa também que eu vou falar de mim, tá? No começo, eu tinha muita dificuldade do perdão. E quando eu fui confrontado sobre o perdão, aquilo por um tempo me paralisou. Muitas vezes eu vim aqui para o culto, mas eu estava preso. E o que foi me ajudando a libertar isso de mim? Foi o amor que eu recebia de cada um de vocês aqui. Muitas vezes vocês não percebiam. Estava aqui, estava louvando, estava no corpo, mas eu estava numa luta, eu estava preso. E o amor de cada um de vocês foi me ajudando a crescer. Foi me ajudando a ser melhor. Preciso mudar muito ainda. Estou num processo, né? Tem muita coisa ainda que eu preciso. A palavra fala até que ele venha, né? Nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas o amor de cada um, o jeito de cada um, às vezes era uma fala, Deus é contigo. E aquela pessoa ela era usada por Deus e nem sabia. Porque muitas vezes eu não compartilhava o que eu estava vivendo. Mas o amor foi quebrando. Quem lembra a primeira vez que eu cheguei aqui? Ninguém? Amém. Glória a Deus. Uma coisa que me marcou muito, quando eu cheguei nessa casa, eu cheguei aqui com uma muleta, né? Quebrado de terno. E o abraço do pastor William. O abraço que ele me deu aqui fora. Aquilo ali foi um abraço assim que eu não sei explicar. Foi tão forte, né? A palavra de Deus fala que Davi e Jonatas, eles tinham uma comunhão tão forte, né? Eles fizeram uma aliança tão forte que essa aliança ela veio depois até abençoar Mefibosete, que foi filho de Jonatas. E aquele abraço que o pastor William me deu aqui mexeu comigo, queridos. E me despertou algo. O confronto também que o pastor Celso teve comigo quando eu cheguei nessa casa, sobre a visão da casa. Confesso que eu não gostei, queria pegar o pastor Celso. Mas aquilo ali serviu de crescimento para mim, né? Porque a partir do momento que ele sentou na mesa comigo e olhou nos meus olhos e me confrontou, eu falei, aqui tem pastor. Amém? E aquilo ali mexeu comigo, me despertou. Eu quero isso para mim. E como eu compartilhei com vocês, estou no processo, né? Mas me ajudou bastante. Então que você venha valorizar também o seu líder, seu supervisor, seu pastor de área, os anfitriões desta casa, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Continue nessa caminhada, né? Continue, porque Deus ele é maior, Deus é bom, Deus ele é poderoso. Também eu quero compartilhar com vocês a respeito de comunhão. Durante muito tempo, eu e a pastora Beth sempre amorosa, carinhosa, e ela sempre gostou de preparar a mesa, fazer almoço, senta todo mundo. Só que eu vim de um contexto que eu não vivia isso. Eu fui criado de uma mãe solteira, não tive isso, e muito tempo eu me perdia. Então, ela preparava lá o almoço de domingo, chamava a família para sentar e ia de cara fechada. Eu não desfrutava da comunhão. Aí ela lá de novo, não abria a boca, não falava um A, fechado, né? Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque isso foi bloqueios que eu tinha na minha vida. E através do amor de Cristo, eu estou liberto, estou curado. Amém? Então por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. Então, para vocês verem que isso não é impossível. Eu não sei o que você tem vivido na sua casa. Eu não sei o que você tem vivido na sua família. Mas eu sei que tem um Deus poderoso, que Ele é poderoso para transformar. Amém? Ele é poderoso para transformar. Assim como Ele transformou a minha vida. Então que venhamos caminhar juntos, queridos, né? Hoje eu estou casado há 11 anos. Agora eu sou vô. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E coisa que, antes de eu conhecer esse amor de Jesus, o inimigo ele sempre me enganava. Então ele colocava
na minha vida que eu não era capaz, que eu não ia conseguir, que eu era um derrotado, que as pessoas não me amavam. E isso me levou para caminhos que não agradavam o Senhor. Mas o Senhor, pela toda a misericórdia dele, pela minha vida, pela sua vida, por todo o amor, não desistiu de mim. Porque se ele tivesse desistido de mim, eu não estaria aqui hoje. Pela vida que eu levava, né? E Deus tem transformado a minha vida. Então, o amor de Deus, ele nos dá esperança. Amém? Ele nos dá esperança, ele nos dá confiança. Ele nos faz caminharmos num caminho de excelência, queridos. Amém? Então, mais uma vez eu quero incentivar vocês. O amor de Jesus. O amor de Jesus. Quando você se sentir triste ou tiver alguma situação que está tentando te oprimir, vai para a palavra de Deus. Ali você vai encontrar a fonte de água viva, como o pastor Hermes ministrou. Essa água, o mundo não pode te dar. Essa água, a fonte de água viva, o mundo não pode te dar. Mas Jesus Cristo, Ele te dá. Amém? Então, vai para esse lugar do secreto, né? A comunhão. Abre lá para mim Atos 2:42, por favor. Atos 2:42 nos diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Próximo. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Amém. Aqui, querido, a palavra de Deus, ela vai nos falar como vivia a igreja primitiva. A palavra fala que eles viviam em comunhão. Viviam juntos. Eles viviam por um propósito. E sinais e maravilhas aconteciam no meio do povo de Deus. Porque na comunhão, na união, Deus, ele age. A palavra de Deus fala que onde tiver dois ou três, dois reunidos no seu nome, ele estará presente. Amém? Então, quando nós estamos juntos, em comunhão, no partir do pão, Jesus, ele está no meio de nós, né? E como a gente já viu aqui no começo, as forças do inferno, das trevas, não têm poder. Agora, a partir do momento que eu me coloco fora da comunhão, eu sou uma presa fácil. A partir do momento que eu me desligo do corpo, a partir do momento que eu não me sinto pertencente, né? Ah, eu estou aqui, mas eu não me sinto pertencente. No corpo de Cristo não tem isso. Todos são importantes. O sangue de Jesus foi derramado por todos, sim ou não? Então todos são importantes. O amor de Jesus é para todos, sim ou não? Amém? Então, todos são importantes. Então, que nós vamos caminhar dentro dessa comunhão, desse amor, né? Dessa proteção, né? Abre para mim lá em Colossenses 3:14. Colossenses 3:14 nos diz assim: acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aí, ó. O amor é o vínculo da perfeição. É o amor, né? Se vocês, depois vocês podem lerem lá 1 Coríntios 13, leia todo o capítulo, que lá vai falar muito sobre o amor. E lá ele vai falar dos dons, né? Mas ele fala que se eu não tiver amor, de nada valerá, ou de nada adiantará. 1 Coríntios 13:13 diz que no final, põe para mim por favor, 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Então, como eu já compartilhei com vocês, queridos, não é o que eu falo, mas é como eu faço. Que eu posso estudar, me dedicar, eu vou me sair bem, sim ou não?
Mas não é isso. É o que eu faço. Eu posso ser um aqui com vocês e ser outro lá fora. Eu posso pôr uma máscara. Posso esconder de vocês, mas eu não escondo de Deus. Deus, Ele tá presente em todo o tempo. Mas não é o que eu falo, é o que eu faço, né? O que eu sempre compartilho isso, o que as pessoas dizem a meu respeito quando eu não estou presente. O que as pessoas dizem a meu respeito quando eu não estou presente. Porque se eu estiver vivendo o amor de Cristo, eu não vou precisar colocar a expectativa daquilo que eu faço pelo pastor Celso. Não, vou fazer porque o pastor Celso está falando. Eu vou fazer porque o pastor Celso... Não. Eu tenho um amor, foi colocado, por amor eu vou obedecer. E eu vou fazer por amor. Também é outro ponto que eu queria compartilhar com vocês. O que vocês têm feito é por obrigação ou por amor? Eu tenho dedicado por obrigação ou por amor? Porque tudo que nós fazemos por obrigação, fazemos porque era obrigado. Mas falta algo, sim ou não? Por exemplo, quem gosta de café? Amém. Quando se faz aquele café cheiroso dele, não é bom? Né? E aqui eu não estou falando, queridos, de valores, tá? De termos. Nós podemos fazer por amor na simplicidade. Naquilo que você tem, naquilo que está dentro da sua realidade. Tudo que você fazer por amor, você vai fazer diferente. O pastor Celso, ele sempre é usado aqui para nos orientar na questão profissional. No seu trabalho, você tem que fazer por amor. Não é pelo que o patrão está falando, está mandando. Mas é por amor. A Bíblia fala para que tudo aquilo que nós vamos fazer, para nós fazer conforme se nós estivéssemos fazendo para Deus. Então, se eu amo a Deus, e eu reconheço que Jesus Cristo me ama, e Ele se entregou por mim, tudo que eu vou fazer, tudo que for entregue às minhas mãos, eu tenho que fazer por amor. Né? Eu não posso fazer por obrigação de qualquer forma, relaxadamente. Não, por amor. E aqui sai da capacidade. Eu não estou falando aqui de capacidade. Né? Não é isso. Eu estou falando como ser feito. Se eu for limpar um banheiro, eu tenho que limpar por amor. É algo que não vai aparecer. O pastor, quando ministrou aqui na conferência, ele falou sobre isso. De nós aparecermos. Né? É algo que não vai aparecer. Talvez você não vai ser nem reconhecido. Mas Deus, Ele está te vendo. Ele está te vendo, Ele está te contemplando. Né? Então, tudo que viemos às nossas mãos, tudo que viemos fazer, que nós viemos fazer por amor, queridos. Não viemos fazer por obrigação, não viemos fazer porque foi colocado, estipulado. Não. O reino de Deus não funciona dessa forma. Possa ser que os valores do mundo, eles te impulsionem ou te incentivem a agir desse jeito. Mas o reino de Deus, ele não é dessa forma. Não é dessa forma. O reino de Deus, ele é por amor. Amém? É por amor ao meu próximo. É por amor àquilo que é colocado. É por amor até pelo meu inimigo. A Bíblia fala que é para nós amarmos o nosso inimigo. Ou é para odiar? É para amar. É por amor até o inimigo. Aquela pessoa que me fez mal. Aquela pessoa que não me honrou. Aquela pessoa que me enganou. Nós temos que amar também. A Bíblia nos fala isso. Ame seu inimigo. E aí, eu posso amar, mas ele longe. Está fora. Nós somos do reino. Nós somos de Jesus. Jesus, ele desprezou aqueles que zombaram dele. O que vocês acham? Sim ou não? Não. A Bíblia fala que Jesus, ele foi crucificado e do lado de Jesus tinha 2 ladrões. Sim ou não? Jesus desprezou os ladrões? Um dos ladrões? Não. Jesus, ele falou, quando ele se arrependeu, Jesus falou o quê? Ainda hoje estará comigo. Olha aí. E lembrando para vocês, querido, a morte de crucificação, a morte de cruz, naquele tempo não era para uma pessoa justa. Quem ia para a cruz era criminosos, ladrões. E a forma de morte de cruz era uma forma humilhante e brutal.
E Jesus, ele foi na cruz. O pastor Celso teve uma vez que ele ministrou aqui, ele falou daquele instrumento que deram para Jesus quando ele teve sede lá, caniço. Ele usavam aquilo para lavar banheiro e deram para Jesus beber. Quando Pilatos falou, na cultura de vocês soltar quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Quem que o povo escolheu? Olha aí, Barrabás. E tem versões da Bíblia que fala que Barrabás era um ladrão, salteador. E o povo escolheu Barrabás. Mas nem por isso Jesus deixou de ir para a cruz. Nem por isso Jesus deixou de amar. Então, que nós vamos ter uma reflexão. Que vocês não venham ver Jesus, como mostram aí no tempo de festa, de Páscoa, crucificado. Não, porque ele não está crucificado. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Olha, está à direita de Deus, intercedendo por mim e por vocês. Amém? Esse é o Jesus. Então, por amor, queridos, por amor. Mais uma vez eu quero falar para vocês. Não permita que Satanás minta para vocês. Toda vez que ele vir, lembra do amor de Jesus. Toda vez que ele vir acusar, lembra do amor de Jesus. Toda vez que ele vir falar que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não vai vencer, lembra do amor de Jesus. Esse é o amor de Jesus. É o amor que nos constrange, o amor a qual nós não merecíamos, mas é o amor que está disponível para nós a todo momento. Amém? Todo momento, queridos. A palavra de Deus fala que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O amor de Jesus. Quando Ele falou lá, nós lemos, está consumado. Jesus, Ele cumpriu o propósito dEle. Mas é como eu falei para vocês, Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele poderia estar tranquilo. Ele cumpriu o propósito, Ele foi obediente. Mas Ele nos ama. Ele nos ama tanto que Ele usa o pastor, Ele usa o líder, Ele usa o supervisor, o anfitrião, o membro da célula, o vizinho, para falar com você. Às vezes nós estamos andando em caminhos que não agradam ao Senhor. E quando nós viemos ser corrigidos, confrontados, como eu já compartilhei com vocês aqui, nós não gostamos. Ou às vezes nos acontece algo que não esperamos. Qual que é a tendência? Nós culpamos a Deus. Por que Deus deixou isso acontecer? Deus me ama tanto, isso aconteceu comigo. Deus me ama tanto e eu perdi isso. Lembrando vocês que nós estamos no ano da boa. Nós estamos no ano da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade não é minha, queridos. A vontade é de Deus. Então, que nós vamos caminhar dentro dessa vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Tive uma situação que aconteceu comigo com a pastora Vera, a pastora Beth, e ela ficou assim, eu falei, a vida não é mais nossa. A vida é de Deus, de Jesus. Não pertence mais eu. Não tem aquele louvor que nós louvamos aqui, perdendo tudo por amor e com alegria. Nós não louvamos aqui, perdendo tudo com amor e com alegria. Então, amor de Jesus, né? A outra questão também que eu quero compartilhar com vocês é sobre a questão do servir. Já falei um pouco. Como é que está essa questão no seu coração? Servir. Quando é te colocado algo, quando é te pedido algo. Eu vivo experiências com a pastora Beth, muitas vezes é colocado algo para nós e naturalmente nós não temos. Mas uma coisa que ela fala que me fortalece, eu vou fazer. Muitas vezes nós não temos, querido. E é colocado e nós não temos. Mas por amor, nós andamos ali na fé. Deus, Ele abre as portas, né? E nós conseguimos caminhar junto. Essa semana passada, a pastora Beth, ela foi furtada.
estava trabalhando, e aí ela me mandou uma mensagem por outro aparelho que ela estava. Furtaram o celular dela. Você está sabendo que eu fui furtada? Na hora assim me deu um... Mas eu olhei para a cruz. Eu me acalmei. Deus está no controle. Vamos caminhar. E fora isso, furtaram dela um valor que ela tinha. Além de furtar o celular, furtaram dela um valor. O que eu quero trazer para vocês? Que quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos olhando para Jesus, não vou dizer que o sentimento ele não vem, ele vem. Porque eu tive um sentimento, mas não me tomou ali. Eu tive um sentimento, mas veio uma paz, e eu fiquei tranquilo. E Deus ele está no controle. E aí a gente tem a tendência, né? A pessoa que fez isso aí tem que pagar. Não! Não é isso que Jesus nos ensina, queridos. Jesus fala para que nós venhamos amar nossos inimigos. Então o que eu tenho que fazer perante essa situação? Eu tenho que orar por essa pessoa que furtou o aparelho dela. Se eu tenho o amor de Jesus dentro do meu coração, eu não posso amaldiçoá-lo Não. Ele está tendo essa prática porque ele não conhece o amor de Jesus. Como eu também, quando eu não conhecia, eu fazia coisas que não agradavam primeiramente a Deus e as pessoas. Então eu tenho que caminhar dentro desse caminho, desse amor, né? E como eu estava falando do servir, né? Como é que nós estamos no serviço? Lembrando mais uma vez que nós somos um corpo. Sim ou não? Somos membros uns dos outros. Sim ou não? Pertencemos a um só rei. Sim ou não? Amém. Então, como é que está o servir? Não coloque limite naquilo que é te colocado. Deus, ele é Deus poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Ele não fez lá quando Moisés tirou o povo do Egito? Ele não abriu o Mar Vermelho? O faraó não estava perseguindo, ele não abriu? Não fez? Ele não derramou o maná do céu quando o povo teve fome? Amém? Ele não fez que a água jorrasse da rocha? Amém? Jó, pastora Vera também quando ministrou sobre Jó. Mais que Jó. A palavra fala que havia um homem na terra de Uz chamado Jó. Jó tinha tanta riqueza, queridos. Do dia para a noite, de repente, perdeu tudo. Tudo. Ele não perdeu só os bens. Ele perdeu os filhos. Os amigos, quando foram falar com Jó, falaram tudo ao contrário, acusaram. Mas uma coisa que eu me encanto na história de Jó foi que ele não perdeu a intimidade e o amor de Deus. Ele passou tudo, mas ele não perdeu, né? Então, que nós viemos caminhar. Não perca o amor de Deus na sua vida, não perca. O ser humano sem Jesus, ele não é nada. Não é nada, querido. E aí, você pode falar, mas se a pessoa tem bens, sem Jesus não é nada. Se fosse assim, a pessoa que tem dinheiro não se suicidava, sim? Ela tem tudo? Por que ela vai se suicidar? Ou se entregar para as drogas? Mas esse amor que excede todo entendimento, ele transforma. E isso sai, né, isso foge das classes sociais, status. O pastor Hermes também, quando ministrou aqui, ele falou sobre a questão dos likes, postar. Não, queridos. Vamos para Jesus. É Ele, por Ele, são todas as coisas. Amém? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele pagou o preço, Ele pagou o preço, Ele foi para a cruz, Ele pagou o preço. A palavra fala lá que durante 3 horas ele perdeu a intimidade com Deus por amor a mim e a você. Quando ele fala, Pai, meu Pai, por que me abandonaste? Por amor, queridos, né? Outra coisa também que nós devemos ser humildes. Ser humilde não é ser bobo, tá? Você ser humilde não é você ser bobo. Eu tive uma situação no transporte, o rapaz veio para cima de mim, o ônibus estava cheio, estava na porta, e o rapaz se alterou comigo, dizendo que eu estava forçando o braço dele. E ele vem para cima de mim. E eu olhei para ele e falei, querido, eu e você estamos errados. Estamos na porta do ônibus,
o ônibus está cheio, não tem o que eu questionar aqui. E ele querendo confusão. E eu olhei para ele e falei, querido, fique em paz. E ali o cobrador olhando. Quando o rapaz desceu, o cobrador falou para mim assim, eu achei que você ia jogar ele do outro lado. Mas é o que? Sou eu não, queridos. Porque se eu não tivesse com Jesus, eu tinha jogado ele do outro lado. Tinha. Se eu não tivesse, eu tinha. Né? Então, o amor de Jesus tem que estar conosco todos os dias. Né? Então, caminharmos dentro dessa verdade. O amor de Jesus. É esse amor. Amém? Então, eu estou muito grato, muito feliz por aquilo que Deus está fazendo. Creio que Deus tem muitas coisas para fazer. Né? Muito grato por esta casa, por esta família, como eu já compartilhei. Cada um de vocês faz parte da minha história. Cada um do seu jeito, da sua forma, faz parte. Deus, Ele nos ajuda nos processos. Ele coloca pessoas para nos fortalecer. Né? A palavra de Deus também fala que quando o povo de Israel estava guerreando contra os amalequitas, Moisés ele se cansou. E a palavra fala que quando Moisés levantava a mão, o povo de Israel vencia. E quando ele se cansava, os amalequitas venciam. Arão e Ur foram o sustentador de Moisés. Foram guiados ali, um de cada lado, sustentaram o braço de Moisés e o povo de Deus venceu. E assim é hoje para nós. Um fortalecendo o outro. Um amando o outro. Um guerreando a guerra do outro. Um chorando com o outro. Um se alegrando com o outro. Amém? Corpo de Cristo. Igreja do Senhor. Amém? Que venhamos caminhar nessa verdade. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Eu vou orar nessa hora, queridos, para que o nosso coração venha encher da presença de Deus. No seu lugar mesmo, você pode ficar à vontade, tá? Mas que, se você não entendeu nada, entenda isso. Jesus me ama. Amém? E não permita que o inimigo minta para você. Não permita. Se você estiver passando por alguma dificuldade, por algum momento difícil, que está pesado, procure seu pastor de área, seu supervisor, seu líder, e juntos nós vamos vencer. Amém? Eu vou orar, amém? Senhor, nós te louvamos, Pai. Engrandecemos ao teu nome santo e poderoso, Pai. Obrigado por este amor, Pai, que excede todo entendimento. Obrigado porque, como diz a tua palavra em João 3,16, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para todos aqueles que crêem no Senhor não venham a perecer, mas venham a ter a vida eterna. Pai, obrigado pela presença do teu Espírito Santo nesse tempo. Obrigado pelo corpo de Cristo, Pai. Obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz, Pai. Nesta hora, que cada coração que está aqui nesta noite, Pai, aqueles que vão assistir, aqueles que vão ver, que eles venham ser tocados por este amor do Senhor, Pai. Que a vida deles venham ser diferentes, Pai. Que eles venham viver esse amor que excede todo entendimento, Pai. Que as mentes venham ser, Pai, cativas à tua palavra, à tua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós paralisamos toda a mentira do inimigo, todo o engano, Senhor, todo o espírito de confusão, de suicídio, todo o espírito que tenta paralisar aquilo que o Senhor já liberou, Pai. E nós tomamos posse em nome de Jesus, por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, Pai. Nesta hora eu apresento diante do Senhor a tua igreja, e que o teu nome santo e poderoso venha a ser glorificado. Em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podem se assentar? Ainda não, vamos terminar, tá? Boa noite, que a paz do Senhor, sua graça, seu favor seja conosco de uma forma muito intensa, em nome de Jesus.
Quem está feliz por estar aqui nessa noite? Muito bom ouvir o pastor Gilson trazer a palavra, a experiência de vida, o que ele tem vivenciado como homem de Deus, né? Então é muito bom ouvir. E o tema, o assunto, né, é a base, é o cerne, né, do Evangelho de Cristo, que se baseia no amor, né, de Deus por nossas vidas. E eu acentuo, Jesus morreu porque nos amou. Ele está à destra do Pai, mas pelo Espírito Santo também está aqui neste lugar, nesse movimento tão especial, né? Porque nos amou. Biblicamente, e isso está no meu coração, assim, há um sentimento em meu coração de que, por Deus, né? Por Jesus, todos os homens, todas as mulheres, né? Ao se entregarem a Jesus, através desse amor, terão vida eterna. Então eu vejo Deus querendo que todos, a humanidade toda. A gente sabe que muita coisa não vai ser assim, mas nós temos que fazer a nossa parte. Aquele mundo que está diante de nós, as pessoas que estão aí no dia a dia, no nosso caminhar, onde trabalhamos, aonde estudamos, né? Nos cabe falar desse amor. Enquanto estivermos vivos, falaremos desse amor que é imensurável. Então, o pastor Gilson não disse, mas eu vou fazer isso. Então vira para alguém e diga: o amor de Deus está sobre a sua vida. Aí você completa. Fala assim: e este amor que está sobre você, transmita-o a todos que fazem parte do seu mundo. Amém? Há um mundo que Deus colocou para nós. Esse mundo é a extensão de onde trabalhamos, aonde vivemos, os relacionamentos, vizinhos. E é isso. Nós vamos, ainda tem 2 momentos, temos a ceia do Senhor, mas eu quero, põe para mim, é o Tiago, né? Efésios capítulo 3, versículo 14, queria que o pastor Emerson já subisse aqui. Nós temos algo bem profético para dizer, algo poderoso para falar, para edificação dos santos. A Bíblia fala que os chamados ministeriais, né, eles têm uma funções poderosas. E dentro dos chamados ministeriais, que são 5, né, cada um na sua atribuição, e isso é necessário para quê? Para que os santos cresçam, a igreja seja edificada. E nós queremos compartilhar, fica aqui pertinho, pastor, algo, né, que hoje pela manhã tivemos uma reunião com todos os pastores, e foi muito especial ouvir do pastor Emerson algo, e nós queremos compartilhar. Ele vai falar rapidamente, e nós vamos orar em tom de gratidão. Mas eu preciso ler aqui, Efésios 3, 14. Eu vou ler naquela versão então. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Alguém sabe me dizer quem está escrevendo e se colocando de joelhos? Paulo, muito bem. Vamos lá. De quem toda a família nos céus e na terra recebe um nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim pela fé, diga, e assim pela fé, mais alto, e assim pela fé. Gente, todos nós temos uma medida de fé que nos foi atribuída no momento em que nós declaramos Jesus como Senhor. Bacana a abordagem do Gilson, fazendo essas perguntas, né? E eu vou usar desse método. Como é que está a fé no teu coração? É uma fé grande, média ou uma fé pequena?
Então é importante ressaltarmos isso. E Paulo fala, né? E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em mais alto, então a sua dor, a sua luta, o seu momento é o meu também, e fazemos isso em amor, por fé, caminharmos em unidade. Continua, vai até o 21, tá? Isto para que, com todos os santos, aqui é uma igreja de pessoas, vamos lá, aqui é uma igreja de pessoas, não tenha medo de dizer, aqui é uma igreja de pessoas. Gente, eu não preciso ser canonizado pela Igreja Católica, e com muito respeito à Igreja Católica, para me tornar um santo. Canonizado não, eu sou alguém santo, porque a santificação faz parte da minha vida. Diga isso para teu irmão, olha, você é uma pessoa santa, cheia de amor e com muita fé. Vocês possam compreender qual é próximo, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Foi isso que Deus fez na sua vida, pastor? Glória a Deus, infinitamente mais, conforme o seu poder que opera em nós. Quando a igreja de Cristo ora, quando nós estamos em unidade, quando nós exercitamos a fé, os milagres acontecem. Nós somos respaldados por essa verdade. E o 21, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Quando o Gilson falou do maná, tivemos uma cena bastante legal hoje na mesa, né? A gente, todo domingo praticamente, a gente almoça em família. E eu não sei se foi hoje ou foi outro dia, a Isabela perguntou se lá no céu vai ter comida. Aí eu falei, vai, porque o maná veio do céu. E o maná era doce, era um pão doce, gostoso. Então, queridos, a próxima geração já está entendendo, né, daquilo que vai ser quando nós formos para os céus. E eu te asseguro, vai ter comida sim, amém? Vira para o teu irmão, fala assim, vai ter comida. E eu arrisco sim, porque da onde que veio o maná? Do céu. Há uma padaria enorme lá. E esse pão lá do céu não dá diabetes. Aleluia! Glória a Deus! Amém, Ana? Em nome de Jesus. E eu quero, há 6 anos atrás, o pastor Emerson veio e disse, estou com câncer. E a família se pôs em oração. Essa mesma família que Paulo escreve. E foram 6 anos, né? Foram um período, enfim. Eu gostaria que ele compartilhasse como nós oramos da plataforma, e hoje foi falado sobre isso, e a igreja se mobilizou, né? Então, toda a igreja vivenciou o milagre com o pastor Emerson, e hoje ele quer compartilhar, né, de forma completa e total esse milagre. Pastor? Amém. Oi. Ei, som. Oh. Mais uma vez, boa noite, igreja linda. Exatamente há 6 anos atrás, no dia 17 de junho, exatamente não, né? Mas em junho, dia 17 de junho, eu recebi essa notícia que transformou a minha vida, né? Eu fui, enfim, todo mundo já sabe desse comecinho. Eu fui levar um exame de rotina e eu recebi a notícia que eu estava com câncer. E nós viemos aqui na plataforma,
Eu saí do consultório todo atordoado, não sabia o que fazer, aí falei com a pastora, a primeira pessoa com quem falei foi a pastora Vera, pelo WhatsApp, e aí tentando descobrir ali como é que eu ia falar para a Edna, tudo, porque mudou toda a minha vida. E aí conversei com a pastora, cheguei em casa, falei para a Edna, e o pastor foi lá em casa, e aí ele perguntou, ele falou assim, olha, você quer deixar isso reservado, ou você quer que a gente leve isso para a igreja, para juntos, a igreja como família, orar por você? Mas ele falou, eu vou respeitar a sua decisão, né? Mas se você aceitar que a igreja ore como família, a gente expor essa, né, juntos lutarmos, eu falei, não, vamos falar com os nossos irmãos, vamos falar com a família. E nós estávamos aqui há 6 anos atrás, né, pedindo oração, abrindo o coração para vocês. E aí, enfim, recebi a notícia e foram 3 meses. Em junho eu marquei todos os exames, depois em julho eu fiz todos os exames e em agosto eu fiz a cirurgia. E sempre vendo milagres de Deus em tudo. Os médicos ficavam assim impressionados. Mas meu convênio é bem baratinho. Mas seu convênio cobre esses exames? Seu convênio cobre esses exames? Porque foram exames assim complexos. Tive que ficar internado para fazer os exames. E porque essa semana passada, ou retrasada, eu tive no meu médico e ele falou para mim, ele nunca tinha falado dessa forma, ele falou, o que você tinha era extremamente grave. Ele não, no processo ele não me falou isso. Então, fiz muitos exames. E aí eu pensava, eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia, nunca quebrei nada. Eu achava que o pior ia ser a cirurgia. Mas a cirurgia você não vê nada, né? Aí eu contei lá de 10 faz contagem regressiva. Aí eu contei 5, quando eu abri o olho já tinha feito a cirurgia, já tinha passado 8 horas. O problema é depois da cirurgia, eu nunca tinha feito. Então, gente, foi muito difícil. Depois da cirurgia, tudo que eu vivi, eu tive que usar fralda, porque eu fiz uma cirurgia que tirou 70% do meu estômago, e eu fiquei 1 semana tomando soro, então uma semana toda sem comer nada, e quando começou a comer e o intestino funcionar, foi uma confusão terrível, né? E uma coisa que eu quero dizer para vocês é que eu vivi o milagre de Deus, mas muitas vezes pode acontecer um milagre instantâneo e tudo acabar ali, mas na maioria das vezes Deus vai usar os irmãos e a família para concluir o milagre na tua vida. Porque muitas pessoas, para que eu estivesse aqui hoje, Deus usou muitas pessoas me abençoaram. Se eu fosse fazer uma lista aqui, né, das pessoas que me levaram para fazer exames, né, eu ia falar aqui o Walter Vinícius, o Adriano, o Gilson, o meu cunhado, o Eduardo, me levaram de madrugada para fazer exames, e situações terríveis, e eu usando fralda, e às vezes sujando o carro do irmão, uma confusão, gente. E as minhas cunhadas, a Luciana, que foi minha enfermeira particular, me dava injeção na barriga todo dia, que eu tive que tomar anticoagulante, a Beth, a minha sogra, a Deia, né, assim, que estava lá em todos os momentos. Então, muitas pessoas, os irmãos que me abençoaram, e principalmente a Edna, né, que estava do meu lado ali o tempo todo. Que casamento é isso, né, gente? O tempo todo, na alegria, na tristeza, na sujeira, na limpeza, enfim, tudo, imagina aí. Mas, e depois de todo esse processo, gente, e o que eu quero dizer para vocês aqui, não é para exaltar e falar assim, poxa, você é pastor, então foi tudo fácil, né? Você tem fé. Não, esse testemunho tem 2 objetivos, é para glorificar a Jesus Cristo, e para aumentar na sua fé, para você saber que eu sou uma pessoa comum, que durante esses 6 anos eu tive muito medo em várias situações. Não foi assim, pastor, então tudo aconteceu uma mágica. Teve muitos momentos que eu tive medo. Teve muitos momentos que o diabo falou que eu ia morrer. Muitas lutas durante as madrugadas, mas em todas o Senhor estava comigo. Em todas eu tinha nós temos 2 caminhos para ouvir, a seguir. Ou você vai ouvir a voz do diabo, ou você vai ouvir a voz de Deus. Esse é para todos nós. E depois de todos esses anos, né, agora, depois da cirurgia, depois do tratamento, de 6 em 6 meses eu faço exames.
tomografia, endoscopia, colonoscopia, todos esses exames para acompanhar, para saber como é que está. E agora, há 2 semanas atrás, eu fui levar os meus exames, o médico pegou, olhou, e é uma semana muito difícil quando eu vou levar os exames, né? Porque é aquela semana em que o diabo ele fica assim na sua cabeça, ó, vai voltar, e agora vai voltar mais forte. E é uma luta, gente. Aí quando eu cheguei lá, e o médico, toda vez ele tem, o doutor Henry, se o senhor estiver assistindo, não faz mais careta não, quando alguém vai, porque ele pega os exames, ele faz assim, eu falei, meu Deus, eu estou com, ai meu Deus. Aí ele abre, aí ele faz assim, eu falei, meu Deus, agora eu vou morrer. Aí ele faz, aí demora, aqueles instantes demoram 1 milhão de horas, ele só olhando. Aí ele falou, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Aí ele falou, vocês já são 6 anos, né? Se fosse para voltar, já era para ter voltado, e não espalhou para o sangue, não teve metástase. Ele falou, você está curado. Para a glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Ele falou, você está curado, você está de alta, você não precisa mais fazer exames de 6 em 6 meses. Eu vou continuar fazendo check-up com ele e tudo, porque é bom vocês fazerem check-up, mas ele falou, você não precisa mais fazer exames de 6 em 6 meses, não precisa nem voltar mais aqui, ele falou, ele falou, isso é uma página virada na sua vida. E ele falou assim, olha, o que você tinha era muito grave. E ele falou, tem coisas que só Deus, o médico falou assim, tem coisas que só Deus, e nós sabemos, porque isso vocês estavam, que foi só Deus mesmo. Foi Deus, e para a honra e glória do Senhor, assim como há 6 anos atrás, nós estávamos aqui pedindo oração, né, porque nós estávamos começando uma luta. Nós vamos orar essa noite, porque nós estamos concluindo essa luta com a vitória da Igreja de Jesus, a vitória do nome de Jesus, a vitória daquele que nunca perde a batalha. Gente, e para terminar, o mais importante não é a cura. O mais importante foi que esses 6 anos foram os anos que eu andei mais perto de Jesus. Foi os anos que eu andei mais juntinho dele. Foi os anos em que eu mais ouvi a voz dele. E eu não quero nunca mais deixar de ouvir essa voz. Eu sempre ouvia aquela música, eu tinha medo daquela música que falava, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Porque as pessoas cantam, mas elas não percebem. Porque ele fala assim, ainda que seja a dor que me una a ti. E a dor, né, ela nos humaniza e ela nos traz mais perto de Deus. Foram 6 anos de luta, né, mas foram 6 anos andando com Deus. Né, como eu sirvo o Senhor há mais de 30 anos, mas esses últimos 6 anos, eu quero que seja, até que Ele venha, eu quero estar bem juntinho dEle, ouvindo a voz dEle, porque Ele é maravilhoso. Muito obrigado pelas suas orações, muito obrigado por estar conosco. Vamos em frente, porque Deus tem mais para nós.